Far Lone Sails é um daqueles jogos que nos faz ter muitas perguntas. Controlamos uma figura indefinida vestida de vermelho, navegamos por um mundo devastado sem outras pessoas à vista e precisamos aprender sem manual como fazer um veículo steampunk sair do lugar e começarmos uma viagem. Algumas dessas perguntas são mais difíceis de se responder do que outras, mas o que a experiência no jogo nos revela é que estamos sempre buscando preencher lacunas. É desse desejo por novas informações que nasce a nossa curiosidade. Muitas vezes pelo prazer em descobrir coisas novas e outras por querer eliminar um estado de ignorância. Quando olhamos para a experiência que temos com o jogo, vamos perceber que estamos constantemente nos questionando. E é por causa desses questionamentos que continuamos jogando. Queremos solucionar os problemas apresentados, testar nossas habilidades, saber como a narrativa se desenvolve e que ideias os sistemas do jogo querem nos comunicar. Mas se um jogo quer manter o jogador curioso, o seu design precisa criar incertezas. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. O sociólogo francês Roger Caillois definiu jogar como uma atividade incerta, em que a dúvida deve permanecer até o fim. Muitas discussões envolvendo a natureza dos jogos abordam a característica deles terem um resultado. Esse resultado geralmente envolve um sistema binário que reconhece se você ganhou ou perdeu. Um jogo se manteria interessante por causa desse resultado imprevisível, valorizando as nossas escolhas. Porém, um estado de vitória ou derrota na verdade é bem definido por muitos jogos. Os arcades como Space Invaders, por exemplo, tinham uma conclusão clara. Você vai perder para os alienígenas em algum momento. O objetivo do jogo não era vencer esses inimigos, mas sim alcançar a maior pontuação possível durante uma partida. Já os Walking Simulators fazem o inverso. Não existe um estado de derrota. A intenção é que você explore o level em busca de respostas sobre o contexto e a história sendo narrada. Você vence não só porque chegou ao fim, mas porque compreendeu o que aconteceu ali. Em alguns gêneros não vemos um resultado de fato, como os MMOs e outros RPGs online. Por serem jogos de serviço, um novo conteúdo está sempre sendo preparado para uma futura atualização. Até lá, o jogador continua interagindo com atividades secundárias ou mesmo repetindo o conteúdo para deixar seus personagens mais fortes. O sistema mesmo não vai te dizer que você finalmente concluiu o jogo. Você para se decidir jogar outra coisa ou se o estúdio decidir encerrar o projeto. Esses exemplos nos mostram que ter um resultado negativo e positivo ou sequer ter uma conclusão não é essencial para todo tipo de jogo, e ainda assim eles continuam gerando incertezas. Do contrário, os jogadores iriam jogar outra coisa. Mas como? O game designer e escritor Greg Costikyan se debruçou sobre o assunto e identificou diferentes fontes de incertezas que não dependem daquele resultado binário. Essas incertezas podem ser categorizadas em incerteza de desempenho, incerteza de solução, imprevisibilidade do jogador, aleatoriedade, complexidade analítica, informação oculta, antecipação de narrativa e incerteza de percepção. Celeste é um jogo em que seu objetivo é pular entre plataformas e obstáculos, saindo de um lado da tela e chegando ao outro. As mecânicas são simples, além de pular, o jogador consegue dar um dash para frente e escalar paredes. Com exceção de algumas partes escondidas que omitem colecionáveis, a navegação pelos levels é bastante clara e os obstáculos padronizados. O jogo até apresenta novas mecânicas, como plataformas que se movem depois de pousar em cima e cristais verdes que te permitem repetir o dash. Mas nada que o jogador não se adapte rápida e intuitivamente. Toda essa simplicidade e clareza parece fazer Celeste um jogo óbvio demais, mas ele consegue manter a atenção do jogador porque a sua fonte de tensão e ansiedade é a incerteza de desempenho. Celeste é bastante desafiador, cobrando muito do seu reflex time com os controles, um desafio completamente físico. Existe sempre a dúvida se você vai ser rápido o suficiente, se vai apertar o botão na hora certa ou se vai conseguir pular para a direção correta. Suas habilidades são testadas e você vai repetir e repetir esses pulos até conseguir chegar ao outro lado. É uma incerteza do seu próprio desempenho. Esse é o principal tipo de incerteza de clássicos como Super Mario Bros. Mesmo que o jogo apresente desafios mais variados que Celeste, como ter inimigos pelo level, o comportamento deles logo se torna previsível e você sabe que o dano sempre será o mesmo. A navegação é pré-determinada em quase todos os levels e você logo percebe os padrões. É justamente por desafiar as nossas habilidades, podendo sempre melhorar, que o jogo se mantém interessante ao longo da sua campanha e até mesmo quando ele é finalizado. Agora, a incerteza de solução mantém a dúvida sobre a capacidade do jogador, mas sai do desafio físico para o desafio cognitivo. Muito provavelmente você já deve ter pensado em puzzles e você está correto.
Eles apresentam um problema em que você precisa pensar em uma solução, muitas vezes única, dentro dos seus próprios parâmetros. No Survival Horror You Will Die Tonight, você pode conseguir um escudo que serve como uma arma melee e repele os ataques dos inimigos. Para isso, você precisa inserir figuras de xadrez numa ordem específica para liberar o escudo preso em correntes, como uma senha. E como o jogador descobre essa solução? Ao explorar a mansão em que você está preso, você vai encontrar bolas de sinuca que revelam uns números específicos, e depois você vai encontrar um tabuleiro de xadrez num laboratório contendo essa mesma numeração. Os jogadores que fizerem uma associação entre os dois objetos não só descobrem as peças, como também a ordem delas para usar na senha. Um puzzle típico, né? Porém, enquanto muitos puzzles podem não explorar soluções mais emergentes, a incerteza de solução também abrange cenários em que o jogador precisa trabalhar com poucos recursos para ter o resultado mais eficiente naquele determinado momento. O jogo não precisa ser focado ou trazer puzzles especificamente. Em Final Fantasy Tactics, você sempre controla um grupo de personagens que navega pelo terreno composto por grids, igual um tabuleiro. Esses confrontos acontecem em turnos, e você pode dar comandos para o seu grupo se movimentar até o inimigo e atacá-lo, ou até o companheiro e ajudá-lo. O grupo adversário faz o mesmo. A incerteza surge da estratégia em como você explora as vantagens do seu grupo e do terreno, e as desvantagens dos inimigos para vencê-los. De certa forma, você navega pelo desafio como se fosse um puzzle, mas você não precisa encontrar uma solução correta, e sim a mais eficiente, ou seja, a que te traga a vitória, mantendo seus personagens vivos. Esse tipo de incerteza, inclusive, também pode aparecer em jogos com mais ação. Os combates contra os chefes em Metroid Dread exigem algumas ações específicas do jogador se ele quiser se manter vivo e explorar fraquezas, como se agachar e pular, se agarrar em paredes, se posicionar no lugar correto para evitar o ataque, ou mesmo se preparar para um parry. Quando um combate em um jogo pede uma preparação, como valorizar algumas armas e habilidades, ou que o jogador precise decorar os padrões de comportamento de um boss, essa luta também acaba agregando um aspecto de puzzle. É claro que o desempenho aqui continua sendo a principal incerteza, mas é uma ótima referência em como misturar os dois tipos. E antes de continuar, não esqueça de deixar o seu gostei se você estiver curtindo o vídeo. E se você puder, contribua com o canal se tornando um membro por preço de um cafezinho. Muito obrigado! Imprevisibilidade do jogador, como o nome sugere, aparece em jogos multiplayer. Essa incerteza aparece sempre que o jogador possa interferir na progressão de outro, seja prejudicando ou mesmo ajudando de forma direta ou indireta. Nenhum sistema consegue ser tão imprevisível do que a mente de outro jogador que está diretamente competindo com você. A maneira mais óbvia de trazer esse tipo de incerteza é permitir que um jogador ataque o outro em uma situação de soma zero, ou seja, se um ganha, o outro perde. Em Spy Party, cada jogador assume papéis diferentes. Um é um espião infiltrado dentro de uma festa e precisa executar atividades como recolher artefatos, roubar a lista de convidados e pregar uma escuta em um embaixador. O outro jogador observa a festa de longe, porque ele é um sniper à procura desse espião. Enquanto o primeiro precisa se misturar e passar despercebido pelo sniper, o segundo precisa executar o espião antes dele terminar sua missão. Porém, nem sempre o cenário é esse. Na franquia Civilization, você disputa com outras nações para ver quem atingir seus objetivos primeiro. Você pode atacar outras nações como uma forma de reduzir a chance de um jogador vencer, mas você também pode fazer alianças e trocar recursos num contexto que ambos saiam ganhando. É claro que em algum momento essa aliança precisa ser desfeita, afinal, só um jogador sai vencedor. Em um mundo caótico como o de Ark Raiders, a humanidade sobrevive no subsolo e você, jogador, é um dos que se aventuram a subir a superfície para buscar e extrair recursos. Você disputa essas recompensas com outros jogadores e times, e ainda que você possa criar alianças, uma parcela deles vai te encarar como um adversário. Em algumas situações de parceria, você pode até mesmo ser traído, ou ser um terceiro elemento numa disputa de dois times em que você pode auxiliar ou atrapalhar, ainda que você saia perdendo. Entretanto, não significa que um jogo multiplayer necessariamente traga esse tipo de incerteza. Em Monopoly, por exemplo, você precisa pagar para outro jogador quando você cai em alguma propriedade dele no tabuleiro. É dessa forma que um perde e o outro vence. Mas o jogador dono dessa propriedade não tem como influenciar de forma direta e nem indireta que isso aconteça. É toda uma questão de sorte ou má sorte no dado. Vale comentar que poderíamos dizer que os inimigos controlados pela IA simulam imprevisibilidade do jogador em jogos single player. Mas é que também estaríamos incluindo complexidade analítica e informação oculta que veremos daqui a pouco.
A aleatoriedade é uma incerteza que é aquela faca de dois gumes. Você vibra com o resultado inesperado ao seu favor, mas se enche de frustração quando o resultado é contra. É por isso que alguns jogadores valorizam jogos que te desafiam apenas pelas suas habilidades físicas ou cognitivas. Mas esse pensamento ignora que a estratégia de um jogo pode emergir e ser valorizada a partir da aleatoriedade. Wreckcoin é um jogo que emula aquelas máquinas arcades empurradoras de moeda. Basicamente, você insere moedas dentro da máquina por meio de dois tubos nas laterais. O empurrador está constantemente em movimento, empurrando as moedas acumuladas. Você faz pontos quando as moedas alcançam a beirada e caem da plataforma. Uma premissa simples. Quando as moedas caem, você inicia um combo que aumenta o valor da moeda e a sua pontuação. Conforme você executa esses combos, você preenche uma barra que, ao ficar cheia, vai apresentar uma roda da sorte que traz diferentes benefícios, como por exemplo, essa torre de moeda. A aleatoriedade no jogo gira em torno das moedas caírem e dos benefícios da roda da sorte, mas o jogador também tem sua tomada de decisão. Ele pode substituir os benefícios da roda por outros e ainda pode comprar diferentes tipos de moedas que têm ações diferentes. A incerteza da aleatoriedade também serve para quebra de simetria. No Auto Chess Teamfight Tactics, os 8 jogadores que se enfrentam começam sempre com recursos aleatórios. Num primeiro momento, o jogo já sorteia algum tipo de benefício, que pode ser um buff ou permitir um sorteio entre os jogadores para que eles escolham itens. Quando a rodada começa, cada jogador vai receber um personagem aleatório para inserir em campo e se mantém assim com os personagens seguintes. Essa incerteza faz com que os jogadores sempre precisem recorrer a estratégias diferentes a cada partida. Se fosse possível definir quais personagens estariam disponíveis logo de início, ou se o bônus e os itens fossem sempre os mesmos, as partidas se tornariam mais previsíveis, já que as escolhas seriam bastante semelhantes, se não iguais, entre os jogadores. Além disso, a aleatoriedade contribui para a variedade de encontros. Um dos maiores apelos dos jogos roguelike ou roguelite é a geração procedural de levels. Em Blue Prince, você explora uma mansão em busca do quarto 46, que guarda sua herança prometida. Mas a exploração nessa mansão não é nada comum. Quando você tenta abrir uma porta, você precisa escolher que tipo de sala você vai encontrar, seja uma cozinha, um closet ou um quarto. Dentro desse novo cômodo, você pode encontrar recursos, mais portas ou mesmo puzzles. O detalhe é que você não consegue explorar essa mansão de uma vez só, por causa dos recursos limitados que são usados para abrir essas portas. Então você vai precisar voltar no dia seguinte, do zero. Só que nessa segunda tentativa e nas posteriores, as portas já não vão te dar as mesmas opções de salas. É esse sorteio de diferentes levels que deixa a experiência de Blue Prince sempre fresca. O jogador fica incerto de qual obstáculo ele vai enfrentar. Uma partida de um roguelike sempre pode pender para sorte ou azar, e é por isso que o jogador não aposta somente nas suas habilidades. E claro, a aleatoriedade é um excelente aliado para tensão e drama. Aquele crítico ou evasão no momento decisivo, aquele drop raro ou craftar uma arma com atributos bônus, a possibilidade de um encontro inesperado que deixa tudo mais tenso. Pode ser justamente o ingrediente que falta para um jogo deixar de ser monótono. Complexidade analítica vai aparecer naqueles jogos que oferecem várias opções, mas te forçam a ponderar e fazer uma escolha, que vai se ramificar em várias outras decisões. Não se trata de encontrar uma solução para um problema pontual, mas ir moldando a sua progressão ao longo da campanha. Os jogos de estratégias 4X, como Europa e Universalis, são reconhecidos justamente pela sua complexidade. São várias camadas de sistemas interligados. No jogo, você governa uma nação atravessando diferentes eras da história em busca de construir um império. Para isso é necessário administrar sistemas de economia, diplomacia, exploração, colonização e guerras. Fica um questionamento periódico: quais desses setores você vai investir seus recursos? Além disso, você vai ser pego de surpresa por eventos inesperados, seja uma ameaça inimiga ou um evento histórico que derruba a economia, destrói suas construções ou até mesmo compromete o bom relacionamento entre os cidadãos. São tantos menus e mecânicas e investimentos a longo prazo, decisões e consequências diferentes, que realmente se torna uma tarefa muito difícil prever as melhores escolhas, como também ser complicado bastante para uma parcela de jogadores não entender o que está acontecendo. Mas essa seria uma aplicação usando a força bruta, onde você ence um jogo de mecânicas complexas. Um jogo não precisa necessariamente dessa abordagem para aplicar essa incerteza. Path of Exile 1 e 2 trazem a sua complexidade analítica para o sistema de árvore de habilidades.
Essa árvore costuma intimidar muitos jogadores, mas por um lado ela é um dos, se não o principal, chamariz do jogo, porque permite você criar uma infinidade de builds diferentes. Em vez de prender o jogador a um caminho totalmente pré-definido, você começa de um ponto dessa árvore a partir da classe escolhida e pode seguir um caminho próprio. Esse sistema permite uma assimetria onde os jogadores conseguem misturar características de classes diferentes e criar uma gameplay única. Além disso, por ser um jogo de serviço com constantes atualizações, essas escolhas nunca se esgotam. É um sistema mais fácil de se entender, mas que você pode passar horas testando os diferentes resultados. Em vez de trazer vários sistemas, você aumenta a profundidade de um só. Recomendo meu vídeo sobre o tema da profundidade. Informação oculta busca principalmente instigar exploração e experimentação no comportamento do jogador ao omitir informações que mostram o quadro completo. Podemos dizer que existem incertezas conhecidas e incertezas desconhecidas, e um design se aproveita disso. Em Sexy Brutale, você é um convidado em um baile de máscaras. Todos os presentes estão ameaçados de risco de vida por uma força sobrenatural, e o seu objetivo é impedir que eles sejam assassinados. Para isso, você ganha a habilidade de voltar ao tempo. Então a dinâmica do jogo gira em torno de você acompanhar a rotina de cada convidado, observar os detalhes que levam à sua morte e voltar ao tempo para mudar suas ações. Perceba que todo o design gira em torno de incertezas desconhecidas, os cômodos, os personagens, as rotinas, os perigos. O jogador precisa explorar muito bem para conseguir todas as informações que faltam e tomar as decisões corretas. Agora, no jogo de cartas Marvel Snap, você vai lidar com incertezas conhecidas. Os jogadores se enfrentam preenchendo 3 campos diferentes e ganha o jogador que acumular mais forças em cada campo. Ou seja, você precisa ter força maior em pelo menos 2 deles. Como qualquer outro TCG, as cartas do seu oponente são ocultas para você, uma excelente fonte de incerteza. Bem, conforme você se torna um veterano, você vai se familiarizar bem com a maioria das cartas no jogo, o que poderia ser um problema. A questão é que ainda assim você nunca vai ter certeza de quais cartas o oponente tem em mãos ou mesmo no seu deck, como qualquer jogo de cartas. É por isso que essa situação seria uma incerteza conhecida. Você tem uma ideia das cartas que existem e das cartas que ele pode descer baseado no que você perceber da sua estratégia, mas vai estar sempre incerto em relação ao que ele tem em mãos. Informação oculta também incentiva o jogador a experimentar. Em Potion Craft você é um alquimista e você cria e vende poções de todos os tipos. Para descobrir receitas, você navega por um mapa conforme você realiza os procedimentos de preparo. Então, ao esmagar uma flor, por exemplo, você vai para uma direção específica e uma combinação de matérias-primas pode te levar até a poção desejada. O jogo quer que você experimente, por isso ele permite até que você tente refazer a receita de uma maneira mais eficiente. Um design de experimentação não pode punir o jogador por fazê-lo, senão ele para de se arriscar. Se o jogador precisa combinar itens, então aumente a quantidade e redundância deles. Crie mais oportunidades para que ele continue experimentando. A antecipação de narrativa vai abranger as histórias. Um jogo em que o apelo é contar uma história embutida vai criar expectativas no jogador. A criação de mundo e contexto, o arco dos personagens e o desenvolvimento e resolução do conflito. Se todos esses elementos forem familiares demais e o jogador conseguir prever como essa narrativa vai desenrolar, então o jogo inevitavelmente perde sua principal fonte de incerteza. Mas a antecipação de narrativa não se refere somente à contação de história, como também quando pensamos em como a progressão do jogo evolui. Quando o jogador começa a fazer as mesmas escolhas para vencer os desafios, ou quando ele começa a ficar forte demais e os outros jogadores ficam para trás sem chances de se recuperar, ou ainda quando nada diferente acontece no jogo durante um bom tempo, é um sinal de que não existe mais esse tipo de incerteza. Um jogo equilibra esse aspecto aumentando e aliviando a tensão. Ele contrasta desafios difíceis com mais fáceis, ou mesmo trazendo tipos de desafios diferentes. Metroid Prime equilibra muito bem atividades de exploração, puzzle e combate. Mas um dos momentos mais marcantes para mim foi depois de uma longa viagem até uma instalação para cumprir um objetivo. O jogo de repente não só muda sua perspectiva, fazendo você jogar no escuro e tendo que usar visão térmica, como ele vai te manter num segmento longo de alta tensão com os inimigos mais fortes até então. A tensão se mantém alta por tanto tempo que é inevitável sentir um pouco de estresse. Quando você pensa que acabou, ainda tem mais. Ele tira o jogador da zona de conforto e quebra o seu próprio ritmo de progressão até então, o que se torna uma excelente fonte de incerteza. Aqui no canal já falamos um pouco de ritmo e feedback looping que complementam muito esse assunto, por isso fica a recomendação.
E por último, a incerteza de percepção acontece quando existe um desafio em perceber o que está acontecendo no espaço de jogo, porque é a partir dessa percepção que você toma uma ação adequada. Um ótimo exemplo são jogos bullet hell como Sorrows. Você constantemente vai ser bombardeado por vários projéteis que vão poluir a tela. O jogador precisa se manter bastante atento com sua movimentação para sair ileso. É claro que a incerteza de desempenho também está presente aqui, mas a incerteza não surge só das suas habilidades físicas em derrotar um chefe, como também da sua percepção para identificar os projéteis em movimento, seja sua forma, cor, velocidade ou altura. Um exemplo clássico seria o famoso caça-objeto, que é a premissa de Lost and Found. Você visualiza um cenário com pessoas, animais, objetos e paisagens bastante detalhados e precisa encontrar itens específicos e bem escondidos que o jogo pede. Esses são os principais tipos de incertezas que você pode se deparar em um jogo, mas é claro que não são as únicas. Podemos argumentar que existe a antecipação de desenvolvimento, que é o apelo dos jogos de serviço. O jogador acompanha e fica ansioso para a próxima temporada ou patch com aquele novo conteúdo ou rebalanceamento. E esse é um dos motivos que faz ele continuar jogando. Mas decidi focar aqui nas incertezas que envolvem os sistemas diretamente. Agora vamos para algumas considerações. Uma das principais fontes de incertezas em Far Lone Sails é a antecipação de narrativa. O jogador vai entendendo bem aos poucos o que está acontecendo. Ele entende que essa personagem perdeu entes queridos e o mundo não é mais o mesmo conforme você visita novos lugares e percebe que as pessoas não habitam mais ali. Diferentes catástrofes naturais tomaram conta. Não sabemos exatamente o destino, mas somos surpreendidos por diferentes momentos de grande tensão, como também de calmaria e contemplação. Você viaja numa máquina nada familiar que você construiu, ou construída por aqueles que já se foram, mas para entender como essa máquina sai do lugar, precisamos experimentar. Ou seja, temos um pouco de informação oculta. Dentro dela encontramos botões para apertar e alças que podemos puxar até descobrirmos que precisamos de combustível para fazer esse automóvel funcionar. Eu tive uma grande surpresa quando eu fiquei pensando o que eu poderia fazer com uma mala que eu peguei lá no início dentro da minha casa e tinha deixado ela num canto, até me dar conta que eu poderia usá-la como combustível. Durante a viagem, você vai se deparar com bloqueios e para desobstruir o caminho, você precisa resolver puzzles, adicionando uma incerteza de solução. E em alguns trechos da jornada, você precisa saber bem como calibrar a velocidade da máquina para poder escapar de ameaças, como um tornado, uma incerteza de desempenho. Muitas vezes, game designers acreditam que para deixar um jogo mais interessante é preciso introduzir novos sistemas, ajustar a dificuldade e trazer mecânicas mais complexas. Far Lone Sails, por outro lado, não é um jogo complexo ou difícil e nem pretende ser. A sua abordagem foi combinar diferentes fontes de incertezas e, ainda que algumas se esgotem mais rápido, ele consegue manter o jogador intrigado e curioso pela sua campanha. Se você jogou qualquer um dos jogos que eu mencionei até aqui, você deve ter percebido que eles também apresentam outros tipos de incertezas, porque no geral existe uma combinação. Final Fantasy Tactics conta com complexidade analítica com a composição do time e evolução de jobs dos personagens, aleatoriedade com o time inimigo e o sucesso de ataques, informação oculta com as habilidades e atributos dos inimigos, antecipação de narrativa com a sua história e talvez até incertezas que eu nem mencionei. Entretanto, é preciso tomar cuidado porque incertezas demais também pode causar problemas. Se um jogo não dosa bem a seleção de escolhas que o jogador faz, pode provocar o paradoxo da escolha, que é quando existem tantas opções que você causa uma paralisia no jogador em vez de engajá-lo. Se um jogo omite tantas informações essenciais, ele acaba deixando o jogador no escuro e uma gameplay puramente de tentativa e erro. O importante é se atentar a um equilíbrio. Quando o jogador não tem informações o suficiente para saber o que fazer, ou quando o resultado ou as possibilidades de progressão não são influenciadas por suas ações, isso é um sinal de que a dose pode ter ido além. Eu já falei sobre incertezas no game design antes, mas achei que o assunto deveria ser aprofundado em um vídeo próprio. Esse tópico é uma extensão do meu vídeo sobre princípios de game design, então se você ainda não assistiu, corre lá. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por me acompanhar. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever caso ainda não seja um inscrito no canal. Um abraço e até a próxima.